Fala pessoal, audiência do nosso Tribu Talks, estamos preparados para mais um podcast aqui, o Tribu Talks. Qual que é o número do episódio, será? 65? Não, eu pergunto e eu respondo, mas eu acho que é mais de 70, sabia? É? Eu acho que a gente já chegou em mais de 70. Mas enfim, eu vou ver, na próxima semana eu te aviso, tá? Estou aqui na presença do Alexandre. Hoje, Fala pessoal. Hoje ele não me deixou só, na semana passada. Ah, já faz 2 semanas que eu não te deixo só. Que isso, na semana passada eu falei do Itaú sozinho. Pô. Caramba. Hoje tá presente aqui comigo. Antes da gente avançar sobre os nossos temas, enfim, tudo mais, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Então, muito obrigado a Rebeca Silva, Advogados Associados, escritório de advocacia tributária em que somos sócios. Agradecer também a Rebeca Silva Contabilidade, empresa que presta serviços de contabilidade que somos sócios. E também a Varos, que daí a gente não é sócio, ainda, mas somos parceiros do pessoal da Varos, do Leandro, enfim. Agradeço inclusive como que eu posso dizer? A confiança no nosso trabalho, enfim, né? Exato. E se você tem investimentos, né? Eles são os caras certos para vocês entrarem em contato. Eu vou falar que hoje o nosso podcast é um pouco diferente. É inédito. É inédito, é verdade. É inédito, porque no formato de hoje nós nunca fizemos. O que nós vamos fazer hoje? Nós tivemos um baita de um trabalho. Por quê? Porque nós elencamos as principais dúvidas dos nossos clientes, colocamos aqui numa tabela, né? Obviamente que a pergunta e resposta, né? Para tirar dúvida hoje do pessoal que nos assiste, do pessoal que nos ouve. A diferença entre eu e você nessa é o seguinte: você consegue fazer isso através do celular, porque você enxerga. Eu não, eu tenho que trazer... Você estava quase colocando na TV ali. Exatamente, Entendi. eu tenho que trazer, e mesmo assim ainda estou dando uma olhada assim, estou com meu óculos aqui, Já qualquer faz coisa. a pinça aqui. É verdade, ó. Ó, ficou bom mesmo. Boa, vamos lá. Então como que vai ser? Eu vou falar para você como que vai ser. Nós temos mais de 50 perguntas aqui sobre vários temas, mas são dúvidas reais de clientes. O que a gente vai fazer? Eu faço uma pergunta para o Rafa, ele responde, ele escolhe uma outra pergunta e eu respondo. Óbvio que a gente não vai fazer 50 perguntas aqui, que não daria tempo. Fazer 47. Nada, Mas... a gente vai fazer umas 10, 15, enfim. Mas vale a pena, desde já, você clicar aí, se você não assinou ainda o nosso canal, já clica aí, assina, coloca aí um comentário, né, sobre o que você está achando do nosso canal, quais são os temas que você gostaria de assistir e compartilha esse vídeo que vai ficar pronto aqui, que vai ficar muito bacana. A gente vai tirar dúvida de muita gente, tenho certeza. Vai ser uma consulta grátis. É isso aí. Concluindo aqui, a gente vai fazer provavelmente umas 10 perguntas, né? As 10 principais, dentre as 50, 10 principais perguntas que a gente acha que é interessante a gente trazer justamente para o empresário. Coisas que estão rolando aqui durante a semana, durante o ano, enfim, alterações legislativas que nós tivemos. E aí, quem começa? Eu começo. Ixi. Eu tô me sentindo na faculdade, que é chamado oral, sabe? Mas eu começo e sabe o que vai parecer? Vai parecer que para nós aqui, vai parecer que é uma... Peraí que... Alguém está com o som ligado aí. Para nós, vai parecer que a gente não para de repetir essa pergunta. Mas por quê? Porque nós estamos numa bolha. Mas tem pessoas que ainda não entenderam sobre esse assunto e a gente vai esclarecer hoje. Como o split payment afeta o caixa de uma empresa? O split payment, na verdade, vai ser uma retenção de impostos na fonte. Então, basicamente, você tem um e-commerce, vamos imaginar. A partir da venda vamos imaginar que você vende esse produto aqui, ou seja, iPhones. A partir do momento que você faz a venda, você recebe o valor inteiro, vai fazer a apuração dos tributos, depois você vai pagar os impostos. Então o teu fluxo de caixa é absurdo.
Se você vender no dia 1º, pô, você vai pagar os tributos lá no outro mês, lá pro dia 20, lá pro dia 25. Então, você tem um fluxo de caixa absurdo. Com o Split Payment, na verdade, a partir do momento que você faz a venda do teu produto, no caso do celular, o tributo ele já fica retido na fonte. Ou seja, isso já vai para o governo. Dessa forma, você não consegue trabalhar com o dinheiro dos impostos. E isso vai afetar muita empresa de médio porte, de pequeno porte, principalmente quando você vende a longo prazo. Enfim, essas empresas vão ser muito impactadas justamente por essa nova cobrança que vai ter a partir da reforma tributária. Foi bem? Boa, foi bem pra caramba. Qual Falou nota? bem mais do que estava escrito Qual aqui. que é a nota? 10. 10? Nota 10. Eu passei de ano, então. Vai. Qual será que eu vou... Você tem que falar um número aqui pra eu buscar aqui, ó. E eu ler. Senão vou fazer feio. Eu vou numa tranquila aqui. É. Com a reforma tributária, a gente vai ter uma guerra fiscal, isso vai aumentar? Como que funciona? Né? A gente fala bastante de regime especial, não sei o quê. Como que vai funcionar com a reforma tributária? Isso vai continuar? Na verdade, a reforma tributária ela vem com vários objetivos. Um dos objetivos é realmente acabar com essa guerra tributária. Né? Porque fiscal. Essa guerra fiscal. Porque os estados oferecem benefícios fiscais justamente para girar mais a economia do local, né? Ter mais empregos, enfim, tudo isso. Então fica nessa guerra. Um estado oferece não sei o quê, outro estado vai e oferece mais não sei o quê. E hoje nós temos vários regimes especiais de tributação. A reforma tributária ela vem com esse intuito de acabar com isso. Ou seja, o IBS, né, que entra ICMS, ISS, enfim, todas essas coisas, ele vem para acabar com isso. Ele vai ser o único. Vai ser o IVA, né, que vai ter o IBS e o CBS. E, teoricamente, em 2033, quando vai ser concluída, de fato, né, a reforma tributária, a ideia é que não tenha mais isso. Mas o brasileiro, você sabe que é criativo. Até porque, até continuando um pouquinho o assunto, existem cidades inteiras, muitas famílias que dependem hoje de um regime especial. Exato. Se a gente for pensar em Extrema, quantas empresas rumaram para Extrema justamente por conta de um regime especial de tributação e em determinado momento, pum, isso some. Então isso vai virar um custo, você já pensou nisso? Né? Que ao invés, hoje é uma economia que a empresa tem, né? E porque você está falando de Extrema, por exemplo. Várias empresas que vendem para São Paulo estão em Extrema. E tem uma logística aí. Né? Se elas estivessem em São Paulo, elas pagariam menos, né, em relação a essa logística. Então, é isso aí. Elas saem de um benefício e vai para um custo. Só que, enfim, aí a gente pode pensar em São Paulo cada vez mais abarrotado, enfim. Vão ter novos capítulos aí no meio, tenho certeza. E qual foi a minha nota? Nota 10. Muito bom, muito bom. Agora você seleciona uma pra mim. Vamos ver. Vai ser tipo... não é da sua época, ia falar... gira o peão lá do Silvio Santos, não sei o quê. Mas gira o peão. Não é da sua época. Vou falar de JCP. Brincadeira. Sai fora. Não. Vou falar de coisas legais aqui. Perguntas abertas, provocação. Está na 44, se você quiser, inclusive, dar uma olhada. Mas qual é o conselho tributário mais ignorado pelos empresários brasileiros? O conselho tributário mais ignorado? Ignorado. Assim, o empresário, a gente fala, e repete, e fala nos nossos vídeos, e as pessoas, muitas pessoas, não dão atenção. Olha, se eu fosse falar hoje, seria justamente em relação a fiscalizações e o perigo na entrega das obrigações de maneira errônea, digamos assim. Também. Por quê? Porque várias empresas a gente fala,
putz, você vai abrir 2 empresas no Simples, tal, pode ser que essa economia fique mais cara, enfim. Eu cansei de ver empresa quebrando porque, não, isso é um gargalo, eu não consigo ver isso agora, preciso gerar a empresa. Eu consigo entender também esse espectro, né, esse cenário. Mas eu diria que esse é o conselho mais ignorado. Por quê? Porque também tem uma questão cultural de Brasil, né, que a gente sabe quem está sentando nas cadeiras que direcionam o nosso país, né? Ou seja, a política. A gente sabe que... Não, nem vamos entrar nessa. A gente sabe que o recolhimento dos tributos vai justamente para os órgãos públicos, enfim. E a gente sabe que quem está sentado nessas cadeiras muitas vezes não são competentes o suficiente para estarem ali. E então o empresário por si só, existe esse empresário que vê por esse lado, mas mesmo assim faz o pagamento dos tributos, mas eu creio que aqueles que não pagam está muito relacionado a isso e também propriamente fazer o negócio acontecer, né? Então eu prefiro não pagar o DIFAL, prefiro não pagar o... Enfim, e começa a não pagar vários tributos e quando vai ver isso vira uma bola de neve, e daí o empresário não consegue mais dar vazão à própria operação. Então eu diria que esse é o conselho, pela minha visão, esse é o conselho tributário que ele é mais ignorado. E não por uma questão de não acreditar, enfim, até tem essa questão de o fisco tem muita empresa para fiscalizar, nunca fui fiscalizado, nunca aconteceu nada. Acontece isso, mas eu vejo que é o conselho mais ignorado aí. E você tem razão, porque de certa forma o que eu vou falar aqui agora acaba complementando o que você está dizendo. O conselho mais ignorado, pelo menos o que nós respondemos aqui, é os regimes de tributação. Que a gente fala para o cara, dá uma olhada na sua empresa, né? Talvez você não esteja no regime tributário mais adequado, não sei o quê. E o que ele fala para a gente? Eu já vi isso daí. Quando que você viu? Sei lá, 2 anos atrás, tal. Cara, em 2 anos não muda muita coisa. Em 2 anos sua empresa é outra, em 2 anos mudou uma série de regulamentos fiscais, tributários, enfim. Então, assim, todo fim de ano você tem que dar uma olhada como que está a sua empresa, como que está a economia, enfim. Principalmente agora, né, que a gente vai estar entrando com a reforma tributária. Qual é o regime de tributação mais adequado para a sua empresa? Porque você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. E quando a gente fala muito dinheiro na mesa, é muito dinheiro mesmo. Imagina uma empresa que ela está num regime inadequado por 2, 3 anos. Imagina quanto que essa empresa pagou errado, pagou a mais, né? Até em relação a isso, no início do ano a gente fez uma conta rápida de uma empresa que ela estava no Simples há muito tempo. E só de fazer uma conta para o presumido, a gente viu que, acho que em 5 anos, ela pagou a mais coisa de R$900 mil. Então, absurdo. Um milhãozinho. Nos 5 anos não, acho que foram 2 anos. Então, coisa assim, de 2 anos. A gente encontra valores bem maiores do que esse, mas enfim, hoje em dia, para qualquer empresa, 1 milhão faz diferença, tá certo? Com certeza. A que eu selecionei para você é 23, falando do Simples Nacional. Ô doutor, o Simples Nacional vai continuar existindo depois da reforma? Ele vai continuar existindo, sim. Né? Tá até em discussão. Né? Sinceramente, eu não acompanhei na última semana, enfim, se teve alguma evolução ou não. Mas eles estavam discutindo, graças a Deus, né, o aumento do limite do Simples Nacional, que hoje é 4.800, eles estavam pensando em 8 ou em alguma coisa. Porém, até onde tinha acompanhado, o sublimite continuaria em 3.600.000. Não faz sentido nenhum para mim. Respondendo sua pergunta, sim, o Simples Nacional continua com a reforma tributária e vai ter 2 Simples, na verdade. Vai ter o Simples normal, né, que é o que a gente conhece hoje, e vai ter o Simples Nacional com IBS e CBS. Ou seja, o que significa isso? Ele vai poder tomar crédito, né, dar crédito e tomar crédito. Então isso é muito bom. Por quê? Porque ele fica mais competitivo para o mercado. Porque hoje em dia, muitas empresas, principalmente se ele for B2B, muitas empresas não compram do Simples Nacional hoje justamente por isso. Porque ele está no Simples Nacional e ele não gera crédito.
Então, o cliente, ele prefere comprar de você, talvez, que esteja no presumido ou lucro real, né? Talvez até um pouquinho mais caro, mas ele prefere comprar de você porque ele sabe que ele vai ter crédito e na ponta do lápis vai ser mais barato para ele. É isso aí. Deixa eu ver se tem algum complemento em relação a isso. Mas é isso. O único ponto é que a gente precisa ficar ligado também em setembro, né? Que a gente tem a escolha em relação a eu vou para o modelo híbrido ou vou para o modelo como a gente já conhece do Simples Nacional. E uma coisa que é um pouco preocupante é em setembro que as empresas precisam tomar a decisão, mas ainda a gente não tem as alíquotas setadas. Tem uma pergunta relacionada Então, a isso, enfim. mas depois vamos ver se a gente faz, né? Bom, enfim, já a gente chega nela. O que é o imposto do pecado e quem vai pagar a conta? O imposto do pecado é o que hoje a gente chama de IPI, né? Então é um imposto... na verdade não, confundi, calma, tecla SAP, peraí. O imposto do pecado... Eu tava pensando assim, como que eu vou... Não. Né? O imposto do pecado é o imposto seletivo. Isso, né? isso O imposto aí. seletivo é justamente... O IPI, ele tem um caráter nesse sentido hoje, que é justamente de produtos que fazem mal para a saúde, enfim, tem até uma natureza para esses tipos de produto, de tributos, que é a natureza... Basicamente que ela muda o comportamento dos consumidores. Sim. Então, por exemplo, bebidas alcoólicas vão ter um tributo maior justamente para desincentivar a população a consumir aquele tipo de produto. A mesma coisa acontece com cigarro, a mesma coisa acontece com produtos que fazem mal à saúde, enfim. E o imposto do pecado, ele tem justamente essa vertente, para desestimular o consumo de alguns produtos frente à população. Então, e qual que era a segunda pergunta? Desculpa. E quem paga a conta? E quem paga a conta? E quem paga a conta, acho que eu vou ficar devendo. Não sei Porque exatamente assim, o que pensa você quer. o seguinte, o imposto do pecado ou o seletivo, ele... você tem razão, ele atinge, o objetivo dele é atingir produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Exato. Tá certo? Então, só que alguém vai pagar essa conta. É o consumidor final? Não tem como. Porque disso. eu falei, sempre no fim das contas, quando a gente pensa num aumento de tributação, é muito difícil que quem não pague a conta seja o consumidor final. Uhum. Falei, não, tem alguma coisa específica em relação a essa pergunta. Não, pior que não. E posso contar para você uma coisa que aconteceu comigo hoje? E assim, de verdade, eu não sou muquirana, todo mundo que me conhece sabe que não é que eu gasto à vontade, não é isso, mas eu não ligo muito pro preço de produtos do dia a dia. Né? Se no supermercado um produto está R$5 e numa loja de conveniência está 8, 10, eu vou lá e pago. Né? Não vai me mexer muito o ponteiro. Mas, cara, eu não sei se eu estava muito desatualizado ou o negócio está pesado. Eu desci hoje, sei lá, 3 horas da tarde. Eu sei o que você vai falar. E eu fui comprar um Red Bull. É um absurdo. Você viu o valor? Não, mas é um absurdo ali. É ali? É ali. Ali é um absurdo. R$25, onde eu paguei mais caro na minha vida. Acho que você sabe, já faz alguns anos, nos Estados Unidos, que eu paguei $10. Uhum. Né? Na ocasião, mas se fazendo a conversão, dava R$50 a latinha. Se você andasse um pouquinho mais, ia ser metade do preço. Caramba, cara, mas que... Bom, enfim. Não, teve uma vez que eu passei pela mesma situação e daí eu fiquei tipo, cara, não é possível que eu vou pagar R$25 no Red Bull. Eu não paguei. Aí eu falei, tá bom, vai. Aí eu comprei porque eu precisava naquela situação. Entendi. Falei, tá bom, beleza, vambora. Entendi. Eu já preparei uma aqui pra você. Manda. Essa daqui essa daqui... É daquela que tem muita dúvida mesmo. O pessoal pergunta com frequência. A reforma simplifica mesmo? Ou vai ser só uma troca de um imposto por outro? Como que funciona? Vamos lá. A reforma, de fato, ela simplifica. Né? Se eu falasse o contrário aqui, eu estaria mentindo.
Porém, olha isso. Aqui vai um detalhe muito importante. A reforma começou em 2026, ela está em vigor. Tem pessoas que não estão nem aí para ela, mas é um outro ponto que a gente pode falar daqui a pouco. Mas ela já começou, tá? E ela termina em 2033, quando é a implementação total da reforma tributária. Pelo menos é o que está escrito até esse momento. Em 2033 vai ser uma maravilha. Transparência, menor custo Brasil, ou seja, as pessoas vão pagar menos para pagar impostos. Não necessariamente vai ser um menor custo tributário. Não estou falando disso, estou falando custo Brasil, ou seja, aqui hoje no Brasil você paga contador, você paga advogado, você paga não sei mais o que. Por quê? Porque tem uma confusão absurda, então você tem que ficar toda hora pagando incêndio e tal, e isso custa caro, né? Em 2033, isso, pelo menos teoricamente, termina. Então, é muito bom para todos nós. Porém, a gente tem que levar em consideração que de 2027 agora até 2032, nós estaremos lidando com dois, podemos falar, eu ia falar regime, mas sistema é melhor. Dois sistemas tributários. Então, se um já gasta tempo pra caramba e tem o custo do Brasil, você imagina você tocar dois. Então, eu sempre falo o seguinte, na reforma tributária, as pessoas vão ter que ter um profissional do lado, um profissional tributário para acompanhá-las. Caso contrário, cara, vai sair muito mais caro não pagar esse profissional do que pagá-lo. Muito bom. Palmas. Vou fazer uma perguntona para você aqui. Depois dessa eu vou fazer só mais uma para você, hein? É? Escolhe bem essa daí, hein? 34. O que muda no planejamento tributário depois da reforma? Não vai ter mais planejamento tributário? Acabou? Depois da reforma? Depois da reforma, que, assim, acontecem muitas coisas antes. Muitas coisas. Quando eu tô falando muitas, pode pensar em muita já começou. Coisa. Inclusive, no período de transição da reforma, eu acho que vai mudar muita coisa. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, porque é tudo achismo. Não. Eu tenho informações aqui que não são achismo. Não, ok, mas é assim, é o que eu estou crendo. Eu não consigo falar, vai mudar por conta disso. Enfim, tem um cenário que caminha para que a gente mude um pouquinho como que vai ser aplicada a reforma. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas depois da reforma, ainda a gente continua com regimes tributários, então a gente vai ter o Simples Nacional, a gente vai ter lucro presumido, o lucro real. Em relação às empresas, vai precisar ser feito justamente esse comparativo de regimes que, inclusive, o Alexandre já tinha comentado anteriormente nesse episódio, que é uma coisa banal que as empresas já não fazem hoje. Então, imposto seletivo. Muda também. Mas em relação ao planejamento tributário, a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa ter em mente também a estrutura das sociedades, né? Porque isso muda bastante. Até o ponto holding. Holding vai valer a pena com a reforma tributária? Muda bastante a estrutura das empresas. Então, aquilo que a gente faz hoje vai continuar sendo feito, só que de uma maneira diferente, com as regras do jogo de maneira diferente, digamos assim. É isso mesmo. Né? Mas a engrenagem, ela continua sendo a mesma. Né? Você buscar a otimização da carga tributária. O ponto que talvez não tenha é justamente, eu não tenho mais um regime especial de tributação. Não preciso mais buscar Minas Gerais, não preciso mais buscar Santa Catarina. Com base nisso, pode ser que, por exemplo, São Paulo se torne ainda mais o polo empresarial e logístico do país. Enfim, talvez a gente não consiga sair na rua de tanto caminhão que tenha. Mas, enfim, é algo que pode acontecer. E isso me lembra uma conversa que nós tivemos semana passada com um cliente aqui no nosso escritório, onde a gente estava falando, quando a empresa começa a crescer muito, e a dele está crescendo assim, de uma maneira exponencial, e o faturamento dele é bem alto, quando a gente fala de 2%, de 3%, a gente está falando de muita grana.
Sim. A gente está falando de muita grana. Então, tem pessoas que acreditam que o planejamento tributário vai reduzir a carga efetiva dele lá em 8%, em 10% e tal. Até acontece hoje em dia. Eu acredito que depois da reforma não vai acontecer, não vai ter esse spread, né? Essa diferença toda. Porém, cara, vai estar todo mundo buscando 1, 2, 3%, porque a nossa carga tributária vai ser, se não for a maior, vai ser uma das maiores cargas tributárias do mundo. Olha o que eu estou falando, do mundo. Então, assim, infelizmente, eu vou falar de novo aqui, e eu sempre falo, muitas empresas vão começar a quebrar em 2027, já estão quebrando já, mas em 2027 vai ser um pesadelo, né? E as empresas que ficarem no mercado, elas vão precisar de um planejamento tributário. Ah, nessa transição não tem como, né? Agora a minha última pergunta. Eita. Toma cuidado. A empresa que emitir nota fiscal errada com IBS e CBS, qual que é o risco? Nenhum. Paga nada. Né? 2026 está liberado. Pode fazer tudo errado. É assim, brincadeiras à parte, mas de fato o que eu falei agora é a verdade. IBS e CBS, a gente está num modelo teste em 2026, né? Então tem uma carga tributária muito pequena, enfim e tal. Para teste mesmo, 2026 é teste. Só qual é o problema? O problema é que as pessoas não estão aproveitando esse momento. Tá com sono, hein, amigo? Nossa senhora, você não tem noção. Né? Não estão aproveitando esse momento para fazer o dever de casa. Ou seja, nesse momento que elas têm que implementar IBS e CBS, já tem que tá soltando a nota fiscal dessa forma, tem que fazer a sanitização de produtos em relação a... Agora como que chama? Não é... O código do produto NCM, em relação a NCM e tudo isso, tem que fazer a parametrização do ERP, tem que treinar a equipe fiscal da empresa para não soltar a nota errada, porque assim, 2026 tá tranquilo, 2027 autuação. Tá tranquilo até naquelas, né? Porque no início do ano eles fizeram aquela... eles pediram o destaque do IBS e do CBS, né? Uhum. Mas, se eu não me engano, até acho que os 3 primeiros meses não teria nenhum tipo de problema, justamente abriram essa janela de regularização e tal, mas eu acho que até no próprio ano de 2026 já precisa ter o destaque, enfim. Então, assim, esses pontos só vão ser cobrados. Então você aí que está nos escutando, nos ouvindo, enfim, nos escutando e nos vendo, né? Presta atenção em 2026, estou falando de verdade. 2026 não pode passar batido. 2026 você tem que fazer a lição de casa para começar 2027 com o pé direito, né? Você tem que começar certo em 2027. Caso contrário, é possível você estar pagando mais do que você deveria e é possível também você pagar menos do que você deveria e aí vem multa, juros e autuações. Então vamos ter um 2027 tranquilaço fazendo a lição de casa em 2026. Foram o quê? 6 perguntas? Mais? 8? Então eu não contei, mas... Acho que foi por aí, acho que foram umas 8 no máximo. Acho que foi. Sei. Enfim, mas acho que concluindo... Dá pra fazer mais uma rodada dessa na semana que vem. Na semana que vem acho que é uma boa. Né? Porque assim, de fato, a gente está respondendo, a gente está indo ao encontro das questões mais buscadas no nosso escritório. Uma coisa que o pessoal pode colocar, a gente de fato fez esse... a gente pegou justamente as perguntas que a gente mais ouve, enfim, as mais polêmicas, trouxe nesse documento, mas obviamente a voz do povo é a voz de Deus. Então, em relação a esse episódio, se você quiser colocar uma pergunta aqui nos comentários para a gente responder na próxima semana, faça isso, tá? E daí na próxima semana a gente responde justamente essa pergunta. Não pode ser aquela consulta, né? Não, consulta aquela não dá. Consulta assim, desse tamanho. Não,
Dá uma olhadinha para mim, doutor. Só coisa rápida. Rapidinho. Rapidinho. Né? Qualquer coisa pode falar com a Nath também. A Nath está aqui, advogada, tributarista internacional. Né? E ela pode falar com ela que ela também está apta a receber essas perguntas aí, escrever até a resposta para a gente falar aqui no ar na próxima semana. É isso aí. E então ficamos por aqui, pessoal. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, obviamente, se você tiver alguma questão, comenta aqui que na próxima semana a gente traz justamente essa resposta para esse comentário. Tá bom? E só para finalizar, nós não somos patrocinados por eles, por essa marca, mas quem tiver Red Bull, né, puder doar, o Rafa vai adorar, porque é daqui para cama, amigo. Não tem mais, não tem mais. Vou pra academia. Aqui é academia, aqui. Se você for para academia, você vai dormir no carro. Não vem com essa Depois daqui... Red Bullzinho pro Rafa, continua. Depois daqui tenho mais uma reunião. Aí eu vou ter algumas atividades, depois eu vou pra academia, depois eu vou pra casa. Tá bom. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu. Abraço.